No século XIX, grandes nações exerciam uma forte influência sobre outras. Dentre elas estava os Estados Unidos. Este país norte-americano tornou-se independente em 1776. A partir daí, houve uma estabilização, tanto economicamente quanto politicamente. Com o tempo, o fortalecimento deste país foi inevitável, e quando menos se notou, lá estava ele, expandindo por quase todo o território norte-americano e dando início a um país forte, visionário e com um sólido poder de influência. Passou-se então o século XVIII e chegou o século XIX, que começou bem movimentado. Surge nesse século o que eles chamam de América para os americanos, lema da doutrina Monroe, esta que pretendia impedir todo e qualquer indício de retorno da América à condição de colônia. Sob a influência do iluminismo, a doutrina Monroe foi bem mais adiante. O seu conhecido lema fazia menção ao caráter nacionalista da doutrina. A partir disso, crescia o sentimento patriótico norte-americano. Durante o tempo que os Estados Unidos sucedia sua expansão territorial rumo ao oeste, acontecia na Europa o restabelecimento do absolutismo monárquico, seguido a lógica proclamada pela Santa Aliança, esta que foi uma coligação política proveniente da derrota final de Napoleão Bonaparte, a qual participavam grandes potências monarquistas na Europa, o Império Russo, Império Austríaco e Reino da Prússia. Nesse mesmo tempo, a Rússia, uma das nações ligadas à Santa Aliança, conquistava o Alasca, no noroeste do continente americano. Tudo isso fez com que os Estados Unidos colocassem em vigor a doutrina Monroe. Influenciados por tal doutrina, os Estados Unidos esclareceu que não se deixaria ser influenciado pelas potências europeias, e sim que seguiria os preceitos da doutrina Monroe. Os Estados Unidos também tinha como ideia, segundo o Destino Manifesto, ocupar e colonizar as áreas que se estendiam até o Pacífico, pois, de acordo com este, Deus os havia predestinado a ocupar tais terras. Também acreditavam que Deus tinha escolhido a eles para propagar valores com relação à moral, valores religiosos e civilizatórios nas terras que seriam conquistadas. Essas em poder de outras nações ou povos indígenas. A maioria acreditava nesses preceitos por serem protestantes. A formação de seu território, baseando-se em todos esses ideais, ganhou força com os pioneiros que eram aventureiros em busca de riquezas e também por conta de imigrantes que vinham da Europa. A pouca quantidade de terras cultiváveis no litoral leste, a busca por matérias-primas agroindustriais, metais preciosos e a necessidade de construção de ferrovias foram fatores que propiciaram a conquista do oeste. Em relação ao Texas, que era parte do México, sua conquista foi um pouco diferente. Este foi povoado por plantadores sulistas dos Estados Unidos que aproveitaram que o México estava em busca de sua independência para passar a perna nele. Em 1846, após uma guerra por essa conquista, eles conseguem finalmente a anexação do Texas ao seu território e o México reconhece que perdeu. Além de vender por 15 milhões de dólares territórios que hoje são conhecidos como Novo México, Califórnia, Colorado, Nevada, Utah e Arizona. Também por meio de compra, os Estados Unidos adquiriram a Louisiana de França e a Flórida da Espanha. Em 1867 foi a vez de a Rússia vencer o Alasca por pouco mais de 7 milhões de dólares. Assim, o território estadunidense foi sendo formado através de guerras ou acordos. Apesar do território estadunidense estar sendo formado, haviam certas diferenças entre os estados que se localizavam no norte e os que se localizavam no sul. Os que estavam mais ao norte eram industriais e os que se encontravam mais ao sul eram notadamente agrícolas. Este fator acarretou em grandes consequências para a nação. Haviam divergências com relação a opiniões sobre a conquista do oeste. Enquanto os fabricantes e comerciantes do norte queriam estender as relações para o oeste, ampliando mercados e garantindo matéria-primas, os proprietários do sul eram contra a aplicação de verbas federais nestes territórios, colocando em xeque a própria visão expansionista estadunidense. Havia ainda a diferença de opinião sobre a questão da escravidão. Os nortistas eram contra a manutenção do trabalho escravo, enquanto isso os sulistas eram totalmente a favor da escravidão, pois se tratava da sua força principal de trabalho. O conflito iniciou-se após as eleições presidenciais em 1860.
na qual Abraham Lincoln, representante dos interesses nortistas, venceu o candidato sulista John Breckinridge. Dessa forma, os estados sulistas se revoltaram e criaram os Estados Confederados da América, independentes da União. Após o término dessa guerra, os estados sulistas seriam reintegrados à União, aceitando e reconhecendo os interesses nortistas. A vitória nortista desencadeou a chamada Idade do Ouro, favorecendo o desenvolvimento industrial. Doutrina Monroe, então, ressurge repaginada e adaptada a esses novos tempos, adquirindo um aspecto mais ofensivo, com uma visão da América, todo o continente americano, como área de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, portanto, no início do século XX, começou a intervir maciçamente no Caribe. Essa região, composta em grande parte por colônias espanholas, possuía uma frágil economia, baseada no cultivo e exportação de produtos primários, como banana e café. Os Estados Unidos iniciaram forte investimento no Caribe, instalando na região multinacionais que comercializaram produtos primários. Os Estados Unidos foram ganhando força e, com o tempo, passaram a se achar no direito de intervir também militarmente, não só no Caribe, mas como em todo o continente americano.